Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Na história do mundo, ao longo dos séculos, todas as civilizações humanas, das mais rudimentares lá na pré-história até as sociedades materialmente mais avançadas nos tempos atuais, todas se expressaram através da arte. E porque a arte é algo intrínseco à alma humana, nós podemos fazer uma leitura da evolução moral de cada época da história, buscando analisar o teor da produção artística de cada povo. Nós vamos hoje falar um pouco sobre esse tema. Mas antes, vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de fezes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Na história do mundo, todas as civilizações humanas que nós conhecemos e estudamos, das mais rudimentares nos tempos das cavernas na pré-história até as sociedades mais avançadas, detentoras de uma maior intelectualidade, de tecnologia nos tempos contemporâneos, todas elas tiveram as suas expressões culturais e artísticas, que de alguma forma refletiram os valores e os costumes das pessoas da sua época. É inerente ao ser humano expressar-se através da música, da pintura, da escultura, da fotografia, da literatura, do teatro. Todos os povos expressaram os seus anseios, os seus valores, enalteceram as coisas que mais valorizavam ou criticaram as coisas que desprezavam através da arte. E o interessante é que, por se tratar de algo tão intrínseco à alma humana, nós podemos fazer uma leitura da evolução moral de cada época da história, analisando, entre outras coisas, a produção artística daquele povo em específico. Quando, por exemplo, os sistemas religiosos detinham o controle, era necessário a expansão da fé cega para um efeito de dominação, de manipulação das pessoas. Nós tivemos as artes sacras que auxiliavam nessa educação. Quando a Revolução Industrial transformou o sistema econômico e social do mundo, a arte também refletiu essa dinamização que nós estávamos passando e até mesmo detectou injustiças, desequilíbrios sociais que estavam começando a surgir ali. Todas as revoluções do pensamento estiveram devidamente representadas ou refletidas de alguma forma na expressão artística de cada povo, de cada época, mostrando em alguns momentos a inconsciência coletiva em relação ao que estava acontecendo ou, pelo contrário, mostrando uma postura consciente, crítica em relação ao que estava acontecendo. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é todo o conhecimento que nos foi trazido a respeito da importância da arte pela doutrina espírita. Na coleção André Luiz, por exemplo, que foi psicografada por Chico Xavier, nós vemos que nas colônias espirituais mais elevadas, a pintura e a música, por exemplo, refletem a beleza, o amor, a luz que já são característicos de quem ali habita. As melodias, segundo André Luiz, são tão belas que elevam o espírito de quem as ouve e são usadas inclusive para esse fim. No nosso plano de encarnados,
De tempos em tempos, nós temos a alegria e a honra da presença entre nós de artistas que vêm e que estão além do seu tempo, que compõem e criam com o seu talento obras tão mais elevadas do que a grande maioria está compondo, que se tornam referência e inspiração ao longo dos séculos. Mas também vemos, por outro lado, nos livros de André Luiz, casos de artistas desencarnados num deplorável sofrimento nas zonas umbralinas, esmagados pela culpa porque usaram de maneira errada o seu talento enquanto estavam vivos. Os seus livros, ou filmes, ou pinturas plantaram formas-pensamento para si mesmos e para todos aqueles que consumiram a sua arte e se identificaram com as suas ideias de baixo nível vibratório. Eles influenciaram de maneira perniciosa o comportamento de pessoas encarnadas e até desencarnadas que estavam ao seu redor e perderam a oportunidade de auxiliar através do dom maravilhoso que haviam recebido de Deus. O artista, ao mesmo tempo em que coloca no seu trabalho aquilo que o move, que o inspira de alguma forma, mas ele também tem o poder de influenciar o mundo ao seu redor, para o bem ou para o mal, dependendo do teor da sua criação. Ele muitas vezes pode se perder, priorizando mais o sucesso material, valorizando mais o elogio dos homens, como nos alerta o Evangelho, e não percebendo que deve haver um discernimento no uso do seu livre-arbítrio. Ele é receptor das inspirações, das ideias que chegam para ele, e depois também ele é emissor e propagador de boas ideias ou más ideias através da sua obra criativa. A arte comunica, e como nós espíritas que somos, nós sabemos, todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos, expressamos e criamos. Comunicar ideias, seja no dia a dia de qualquer profissão, ou seja, numa música composta pelo artista, é tornar-se responsável pelas boas ou pelas más consequências que elas irão trazer. Mas todo ser humano, conforme ele aprimora o seu espírito, evolui, aprende a usar da sabedoria, ele começa a desejar ajudar o próximo, fazer do seu trabalho algo útil para a sociedade, porque ele percebe que pode ser sim um propagador de boas ideias, de bons sentimentos e de bons hábitos. Mas o ponto que nós queremos refletir é sobre a responsabilidade também de quem consome qualquer produto artístico. Devemos usar o nosso discernimento nos nossos momentos de lazer. Não nos tornarmos um público receptor daquilo que não vai ser construtivo. Escolher conscientemente o que vamos deixar entrar nas nossas mentes, o que nós vamos ler, apreciar, assistir. Quem nunca saiu de uma sala de cinema mais leve, inspirado a fazer o bem, depois de assistir um filme que mostrava exemplos de superação, de alegria, de fé? Nós estamos ajudando o nosso mundo, nos tornando um público para a arte que propaga o bem. Nós estamos ajudando a ampliar e a fortalecer a arte que enobrece o homem e ajudando também para que todos abandonem aquela arte que propaga maus hábitos, vícios. O fato é que é uma via de duas mãos. Se a arte atual, por um lado, é reflexo dos valores da nossa sociedade atual, ela é também ferramenta que pode ser usada para divulgar novos valores, transformar, fortalecer, ampliar o alcance de sentimentos bons e renovadores. Vamos pensar mais sobre isso, educar as nossas escolhas pessoais e fazer a nossa parte. Nós voltamos já.
Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Há algum tempo atrás eu já tive a oportunidade de trazer aqui no nosso programa uma reflexão sobre o mal causado pela ingestão de bebidas alcoólicas, o quanto faz mal ao ser humano. E eu volto ao assunto hoje por considerar de suma importância falar abertamente sobre os problemas que o uso excessivo de álcool tem provocado. Problemas estes de difícil solução e de abordagem bastante complexa em face dos estragos causados ao ser humano e à sociedade como um todo. Droga lícita, disponível em qualquer supermercado, o consumo de bebida alcoólica é promovido pela própria televisão, os meios da mídia em geral, em filmes, novelas, séries, enfim, que associa o álcool, a bebida, a cenas de glamour e de ascensão social. É comum escutar conversas entre jovens a expressão open bar, que significa que na festa ou na balada a bebida é à vontade. Quem já teve oportunidade de andar na madrugada de sábado ou domingo em bairros de São Paulo considerados point, pelo grande número de barzinhos e baladas que tem, provavelmente já tiveram a triste oportunidade de presenciar cenas deprimentes envolvendo jovens totalmente fora de si e parecendo zumbis abobalhados, todos os dias, andando pelo centro de São Paulo. Como eu trabalho ali perto do centro, eu tenho deparado com irmãos e irmãs totalmente largados e entregues ao álcool e além, claro, dos outros dependentes de outras substâncias. O quadro é desolador, não tem hora. Quem tem na família
Um dependente alcoólico sabe o quanto é sofrido conviver com alguém com este problema e o quanto é triste e difícil ver a pessoa amada decair tanto, vítima dessa droga. A luta para combater este mal é árdua e quase insana. O que podemos fazer? Em primeiro lugar, a paciência é fundamental, pois ela é sempre a melhor conselheira para lidarmos com o irmão ou irmã que caiu nas garras do vício. Certa vez, eu ouvi uma palestra de um médico especialista do Hospital Bezerra de Menezes, que fica na cidade de São Bernardo do Campo, especialista no tratamento de dependentes. E nessa palestra, ele apresentou um estudo que apontava que a dependência tem sua raiz em algum problema psicológico, mas ele disse também que há uma predisposição orgânica. Infelizmente, parece que os jovens passam por uma espécie de iniciação, mas com o passar do tempo, parte deles, quando adultos, beberão socialmente, eventualmente. Outros nem vão beber mais, enquanto que outros, lastimavelmente, vão se tornar dependentes em função da predisposição psicológica e química de seu organismo. Esse número tem aumentado, porque hoje nós estamos convivendo com muitas questões psicológicas, então é comum também que haja um aumento dessa dependência. Este é o problema maior. O papel primordial da família como agente combatente desse mal é fundamental. Os pais, além de dar o exemplo, sem abusos no consumo de bebida, devem passar aos seus filhos valores morais desde pequenos, responsabilidade, respeito ao próximo, disciplina consigo mesmo, saber divertir-se sem exageros, valorizar e priorizar o trabalho, o estudo e, acima de tudo, responder pelos seus atos. Por fim, eu sugiro contar às crianças e jovens, sempre que houver uma oportunidade, a seguinte história popular do folclore israelita que nós lemos no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Então conta o seguinte: Noé, o patriarca, após o grande dilúvio, preparava a terra ainda molhada para o plantio da primeira vinha, quando o espírito das trevas apareceu perguntando insolente: que desejas levantar agora? Uma vinha, respondeu Noé sereno. E o sinistro visitante perguntou-lhe sobre as qualidades dos frutos, ao que o ancião lhe respondeu: são frutos doces, porque eu vou plantar uma vinha, né? Antes ele respondeu que ia plantar uma vinha. E aí ele falou que são frutos doces, capitosos, as pessoas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo, depois de colhidos, é claro. Além disso, fornecerão um milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho saboroso, elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso. Exijo sociedade nessa lavoura, gritou Satanás. Noé, submisso, concordou sem restrições com a sociedade. Assim, o gênio do mal passou a adubar e a regar a terra. Logo depois, com a intenção de exaltar a crueldade, ele retirou 4 animais da arca e passou a adubar a terra com
a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. Assim, conta a lenda que quantos se entregam ao vício da embriaguez apresentam os trejeitos e os berros sádicos do bode ou a agressividade do leão, quando não caem na estupidez do porco ou na momice dos macacos. É a sabedoria popular, né? Bom, fica aí para ilustrar nossa preocupação e para, enfim, contar para as crianças e jovens e informá-los, porque esse é o nosso papel. E é isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas, amigos, é uma satisfação muito grande estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para hoje refletirmos sobre a fé cega e a fé inabalável decorrente da lógica e da razão. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 6 e 7, está muito clara a orientação segura dos espíritos da codificação ao dizerem que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser não raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso produz o fanatismo, assentando no erro cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que aquilo que é verdadeiro, na obscuridade também o é, na luz mediana, e assim sucessivamente. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém à fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, o que leva muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem se impõe aquilo que ainda é mais certo. Ela se adquire e ninguém existe que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a cada um é que cumpre ir ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo, que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos às provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso, da parte de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela.
Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, nelas dificilmente penetram, salvo se forem sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição daquilo que aprenderam anteriormente, estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. A educação, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nessa existência, será em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é mais deste tempo, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que conduz o Espiritismo, o qual triunfa sobre a incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Amigas e amigos, vamos trabalhar a mente com determinação para buscarmos sempre somente a fé verdadeira, baseada na lógica e na razão. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e desejamos, como sempre, muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.